Vamos falar agora de Ronaldo Caiado, porque ele também criticou Lula e Flávio Bolsonaro, chamou os dois de fujões, e o presidente da sigla, e é vice também dele, Gilberto Kassab, comentou sobre esse assunto. Vamos ver. Renato, como você vai avaliar a ausência dos dois principais candidatos, o Lula e o Flávio Bolsonaro? Lamento, né? Como qualquer brasileiro, como qualquer eleitor, até porque a fuga dos debates é um desrespeito ao eleitor, à eleitora. O debate é fundamental para que o candidato exponha suas ideias, para que o candidato possa efetivamente mostrar o que fez da sua vida. E ao perder essa oportunidade, ele mostra que ele não está preocupado em dar satisfação para o eleitor. É um mau sinal, um mau começo de campanha para os candidatos que estão ausentes. E a expectativa para o desempenho, enfim, do seu cabeça É de muito chapa? boa, porque o Caiado é muito bem preparado, né? Ele tem muito para mostrar, diferente dos candidatos, não tem nada para esconder. Foi um bom parlamentar, um bom senador, 5 vezes deputado federal, o governador mais bem avaliado do Brasil, 88% de aprovação, o que nos leva a ter muito otimismo, não apenas em relação a esse debate, mas em relação ao que vai acontecer daqui para frente na campanha. Márcio, a gente já falou aqui sobre o fato de que, de certa forma, é uma estratégia inteligente para Flávio Bolsonaro e Lula não irem ao debate nesse primeiro momento. Mas você acredita que isso pega mal com o eleitorado? Isso, de alguma forma, pode atrapalhar a campanha dos dois nesse primeiro momento? Ou ainda estamos falando de um primeiro debate, esse primeiro momento, isso não vai ficar marcado entre os eleitores? Não, Rafael, fica marcado, mas fica marcado para uma parte do eleitorado onde eles não, neste momento, eles não estão lutando. Mas é o eleitorado que eles precisarão caso eles cheguem ao segundo turno, porque a eleição, muita gente está dizendo, e eu concordo, vai ser decidida no detalhe. Em condições normais de temperatura e pressão, se não surgirem maiores denúncias que afetem claramente a candidatura, tanto de Flávio quanto de Lula, nós veremos essa eleição ser decidida no detalhe. E esse detalhe são 5 a 10% dos eleitores que podem passar de um lado para o outro. E esses eleitores são eleitores de Romeu Zema, de Ronaldo Caiado, de Renan Santos, de Augusto Cury, e especialmente aqueles que estavam assistindo o debate ontem. Esses eleitores são os eleitores que irão decidir a eleição, são os eleitores que no segundo turno, caso passem realmente como as pesquisas indicam Flávio e Lula, são aqueles que vão decidir para que lado vai pender essa eleição. Portanto, a não participação dele nos debates hoje não altera o voto cristalizado que eles têm, que é 45% para cada lado. Mas aqueles 5, 10% que eles vão precisar conquistar no segundo turno, estes sim são importantes de serem atingidos por intermédio do debate. E a gente viu aí o Caiado, Rafael, o Caiado faz uma estratégia muito interessante. Ele se coloca como uma alternativa ponderada contra Flávio Bolsonaro. Ele precisa dos votos de Flávio Bolsonaro. Eu lembro que Caiado terá tempo de televisão e não será pouco, um tempo aí muito próximo do tempo de Flávio Bolsonaro, um tempo que pode fazer diferença, e ele se coloca como aquele candidato que pode ir ao segundo turno caso Flávio desidrate diante de alguma possível denúncia que possa surgir ainda. Se fala muito nos bastidores que existem ainda gravações do Banco Master para aparecerem que podem atingir a campanha de Flávio Bolsonaro. Então, Caiado está ali como uma espécie de candidato no banco de reservas, pronto para assumir essa cristalização de Flávio Bolsonaro, caso ele desidrate com novas denúncias contra ele. Então, o Ronaldo Caiado se coloca como esse líder ponderado, o ex-governador de Goiás muito bem avaliado, com tempo de televisão, com um grupo político que é o PSD, que é muito espalhado com prefeitos pelo país inteiro, e é alguém que conseguiria
substituir Flávio caso a sua candidatura sofresse um desgaste, ataques que fizessem ele, inclusive, até desistir da candidatura. Então, eu acho que Ronaldo Caiado se coloca numa espécie de banco de reservas pronto para assumir a candidatura, e é essa a estratégia que ele tem usado nessa campanha. Márcio, o Lula e o Caiado são os dois políticos mais experientes que a gente tem concorrendo à presidência nesse momento. Inclusive, o próprio Lula e o Caiado já se enfrentaram em 1989 na campanha da presidência da República. Em que posição você enxerga Ronaldo Caiado nesse momento? Você acabou de citar, por exemplo, o fato do Renan Santos, que está trabalhando não necessariamente para se tornar presidente da República, mas para dar essa musculatura à omissão. Acabamos também de dizer que o PSD ele já tem essa musculatura, já é um partido conhecido. O próprio Kassab é uma pessoa que está entre vários governos, ele conversa com muitas pessoas, ele tem uma capilaridade muito grande. Então, eu queria que você fizesse essa análise, principalmente diante do fato de que Caiado sempre foi um dos candidatos que disse que não, eu vou participar do debate, estarei lá. Em nenhum momento ele pestanejou em participar desse debate da Band. Sim, o Caiado se mostra como um político muito experiente. Como você bem mencionou, eu me lembro da campanha de 89, onde nós tivemos debates memoráveis, aonde estiveram grandes nomes da política nacional à época, com a redemocratização, como Brizola, Maluf, o próprio Lula, Caiado, Afif, Mário Covas. E lembrando também na campanha de 89, no primeiro turno, o candidato líder das pesquisas, Fernando Collor, não apareceu nos debates. E ele conseguiu passar para o segundo turno, né? E depois veio a vencer o Lula no segundo turno. Mas no primeiro turno, nós vimos embates ali entre Caiado e Lula muito viscerais, especialmente nos debates de primeiro turno. Isso foi uma coisa que ficou muito marcada naquela eleição de 89, eu me lembro bem disso. Aí Caiado depois seguiu uma trajetória como parlamentar, um parlamentar sempre muito respeitado como deputado, depois como senador e agora nos dois últimos ciclos eleitorais como governador de Goiás. Nunca esteve envolvido em nenhum escândalo de corrupção. É um nome que sempre transitou muito bem no agro, que se transformou na base da economia brasileira. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, né? Afinal de contas, o nosso agro é responsável por grande parte das nossas exportações, grande parte dos empregos do país. O Ronaldo Caiado vem do Centro-Oeste, que é onde esse agro é muito forte, muito pujante, e ele acredita que ele pode vir daí construindo uma candidatura, né? Acontece que do outro lado a gente tem um nome que é o de Flávio Bolsonaro, que é muito forte em função do sobrenome do seu pai. Flávio Bolsonaro, candidato ele mesmo, não tem todos esses votos. Quem tem esses votos é Jair Bolsonaro. Ele tem uma transferência de votos e representa o bolsonarismo. Se o bolsonarismo tivesse escolhido Michele teria o mesmo número de votos hoje. Se tivesse escolhido Tarcísio, talvez Tarcísio tivesse até um número maior de votos, porque, afinal de contas, ele também pega muitos eleitores do centro. Mas o que eu quero dizer? É que o bolsonarismo tem um voto cristalizado muito forte ali no segundo turno, na faixa dos 45%. E no primeiro turno, a gente tem visto aí Flávio pontuar facilmente acima dos 30%. O fato é que Caiado é um candidato certamente com mais experiência, não tem as denúncias que Flávio tem muito para apresentar como uma experiência no governo de Estado, assim como o Zema também, mas isso até agora não tocou o coração do eleitor. Talvez toque quando essa campanha esquente e a gente veja mais denúncias de parte a parte, tanto dentro do lulismo, tanto quanto do bolsonarismo, se atacando, e aí pode ser que abra-se um flanco para alguém crescer. E se alguém crescer, me parece que é Ronaldo Caiado, porque
Renan Santos aí representa claramente uma parcela do eleitorado, uma parcela que irá crescer nos próximos anos, vale lembrar, mas que ainda não tem musculatura para levá-lo ao segundo turno. E Zema, como a gente já comentou aqui, praticamente desistiu da campanha ontem a não comparecer ao debate. Então, Caiado se mostra como realmente a alternativa para tentar passar Flávio e chegar ao segundo turno nesse momento. Ô, Márcio,